Bom dia, gente, tudo bem? Deixa eu liberar aqui para o público. Não, está liberado. Acho que estou liberada para o público. Vamos ver. Sim, estou liberada para o público. Outro dia comecei aqui uma live e havia esquecido de liberar para o público, então não tinha ninguém na transmissão. Acho que dessa vez eu acertei, espero eu. Espero eu estar sendo transmitida ao vivo. Vamos ver se eu estou. Aparentemente não. Deixa eu ver. Oi, Rita, tudo bom? Ah, que bom. Se você está aí, quer dizer que a transmissão está dando certo. Dá um ok para mim se vocês estão me vendo com tranquilidade, só para eu poder ficar tranquila aqui. Porque eu não consigo ver se eu estou em live ou não. Só dar um ok para mim. Deixa eu ver. Tudo certo? Ah, que bom. Então tá. Eu recebo o retorno de vocês com um pouquinho de delay, por isso que eu fico aqui em dúvida, mas que bom que vocês confirmaram. Vocês estão aí, ótimo. Então, antes de mais nada, né, boa semana para todo mundo. Segundo Ana Brava, que eu continuo meio sem sentir. Domingo, segunda, feriado, tá tudo meio a mesma coisa aqui para mim. Todo dia é dia, toda hora é hora. Mas eu queria abrir dizendo para vocês que hoje eu coloquei uma citação aí no Face com relação ao sofrimento, porque algumas colocações que eu tenho visto no Facebook, no Instagram, tem me incomodado um pouco, porque as pessoas parecem estar sofrendo por causa de ações de outras pessoas. Quando nesse momento, e buscando de uma certa forma um culpado. Então eu queria brevemente dizer para vocês que isso está me afetando da seguinte forma: por que é que a gente vai se voltar uns contra os outros nesse momento? Eu acho que é um momento da gente fazer alguma coisa. Culpados tem muitos, muitos, né? Então, em particular, vi o depoimento de uma funcionária da Caixa Federal dizendo o porquê da demora da liberação dos R$ 600 e que a culpa é do brasileiro corrupto, acostumado com a não punição, que se aproveitou da possibilidade de fazer um cadastro para fazer um cadastro ainda sabendo que não tem o direito dos R$ 600, causando com isso um sobretrabalho absurdo para os funcionários como ela, e que é por isso que as pessoas que precisam não estão recebendo, estão demorando a receber, porque os mal-intencionados causaram uma demanda absurda que a Caixa não dá conta. Ora, gente, a culpa é do brasileiro, então, que lança a mão de um procedimento ilegal para tentar se aproveitar? Não, a culpa é da não punição. Né? O brasileiro faz isso como qualquer cidadão no mundo faria se não houvesse punição. Ontem foi noticiado que a Austrália, que foi o primeiro país a sair a poder relaxar as questões de confinamento, com um tempo recorde de 1 mês em confinamento total, porque a sua presidente decretou o total confinamento máximo, né, por 30 dias. E teve gente que não cumpriu? Teve. O que aconteceu foi preso. Preso, você saiu na rua sem máscara, você burlou o confinamento, você não saiu para comprar comida nem remédio, preso. O que aconteceu? Isso aconteceu nos primeiros dias. As pessoas deixaram de sair, porque elas são brasileiras corruptas? Não, porque elas estão num lugar onde a punição é certa.
Então, e aqui no Brasil, o que a gente faz agora? Critica o governo? Não, gente, fica em casa. O que você faz? Você é funcionário da Caixa, você sai, então, no Facebook, criticando o brasileiro corrupto, justificando isso pelo fato das pessoas não terem o que comer? Não, governo, paga todo mundo, depois cobra quem é corrupto. Você não deixa as pessoas passarem fome e morrerem porque tem gente que está se aproveitando da situação. Não faz sentido isso. Por favor, não compactuem com essa ideia. É a mesma coisa de dizer as pessoas merecem, então, pegar o Covid e morrer? Não. É obrigação do Estado cuidar do seu povo. Não importa quem seja o presidente. É obrigação do Estado cuidar do seu povo. E um funcionário federal da Caixa, da universidade, do Ministério Público, não importa de onde seja, tem obrigação de proteger esse povo e não de culpar o próprio povo por estar morrendo. Tá? Desculpa, mas isso realmente é inaceitável. Então, se você está se sentindo indignado, faz alguma coisa. Faz alguma coisa aí de dentro da sua casa. Faz o que você conhece. O que você está fazendo? Eu estou fazendo um monte de coisa. Estou aqui falando com vocês todos os dias. Até quando Deus quiser, não sei. Né? Eu estou contribuindo dessa forma. E de outras formas também. Né? Eu já fiz cerca de 200 máscaras de tecido para doação para várias comunidades. Aqui de Goiânia, de fora de Goiânia, com os meus recursos e algumas doações. E algumas outras coisas. Eu faço o que eu posso. E continuo mantendo 10 orientandos. E por isso, Marcos Zufa, eu não tenho tempo de falar individualmente com você, ou com qualquer um de vocês, queridos. Eu amo vocês que estão aí. Eu acho maravilhoso. Se vocês não estivessem aí, eu não tinha por que estar aqui. Mas eu tenho 10 orientandos para atender toda semana. E alguns deles não me vêm toda semana, porque eu não consigo atender todo mundo. Então, neste momento em particular, me perdoem, eu não consigo atender a vocês que estão aí me vendo todo dia individualmente. Não consigo. É uma demanda incrível que está tendo aqui. Não sou nenhuma heroína, não sou exemplo de nada, eu só queria dizer para vocês, por favor, compreendam. O fato de eu estar aqui com a melhor cara que eu posso pôr para falar com vocês, né, eu não estou disponível, porque realmente estou com uma demanda absurda de trabalho. Tá? Mas isso não tira o prazer de estar aqui todo dia conversando com vocês. E o que eu puder resolver nesse tempo de estar aqui, eu vou resolver. Tá? Então, Marcos Ufa, se você puder mandar mais detalhes sobre essa pesquisa que você quer fazer, eu vou agendar um dia para falar sobre isso. Não vai ser hoje, porque agora, neste momento, eu vou entrar no PowerPoint que eu programei aqui, né, se esse programinha me deixar, para mostrar para vocês um pouquinho sobre deixa eu ver se tem perguntas aqui que eu não estou vendo. As coisas estão chegando atrasadas para mim, eu não estou vendo, mas estou vendo que está tudo ok aqui, e vocês estão aí, ótimo. Então, eu vou colocar aqui para vocês um pouquinho deste... vou dividir a tela aqui com vocês e vou colocar um PowerPoint para falar com vocês sobre o índice H e a pesquisa bibliométrica. Tá? Se você não estiver vendo a minha tela, me avisa, mas eu acho que nesse momento eu estou compartilhando com vocês a minha tela. Então, o fator de impacto e o índice H. Né? Então, retomando aquele dia que não deu muito certo aqui, é que a pesquisa bibliométrica, ela é realizada por empresas específicas, ela diz respeito à medição de tudo que é publicado. No nosso caso, na academia, artigos, principalmente e prioritariamente, artigos de periódico. Essa medição, essa métrica da Biblio, né, do que é publicado, ela é feita basicamente baseada em dois fundamentos principais, em duas
duas formas de medição principais. A primeira delas é o fator de impacto, que é uma patente do Jim Garfield, né, que é adotada pela Thomson Reuters. Essa mesma Reuters que a gente ouve falar toda hora na televisão, é uma empresa enorme que tem várias ramificações, e aqui trabalha com a medição, com a bibliometria, né, a Thomson Reuters que mede, então, o fator de impacto, que é a relação entre as citações que os artigos publicados recebem em uma revista, né, da comunidade científica, dos artigos que foram publicados. Então, aí tem um exemplozinho, não é meu, não, tá? Isso é eu extraí um pouco de um PowerPoint dividido com os editores de periódicos de música pelo Benedito Barraviera, que era nessa época em que ele fez essa palestra, presidente da Associação Brasileira de Editores Científicos, a ABEC. E, então, esse PowerPoint dele eu adaptei aqui para poder mostrar para vocês. Então, a relação entre o que é o fator de impacto em 2020? Ele vai ser medido por todas as citações que esse periódico, né, essa revista científica, recebeu em 2019, dividido por todos os artigos que ela publicou em 17 e 18. Essa formulazinha vai te dar um número que é o fator de impacto deste determinado periódico. Essa é uma fórmula, uma patente defendida, que é de autoria do Garfield, não é difícil de encontrar, se você fuçar no Google lá, você acha o artigo da patente dele, mas são cálculos matemáticos que pouco importam para nós. O que importa é que o fator de impacto, o que faz uma revista, um periódico, ser mais importante que outro? É porque ele tem um fator de impacto maior. Significa que ele publicou mais que o outro. Ah, mas então basta a quantidade? Não. Outras coisas que vão medir vão ser a qualidade, o tipo de publicação, a forma como o periódico avalia os artigos que vão para ele, enfim, uma série de outras coisas que a gente pode falar num outro momento. Então, quem é que mede o fator de impacto? Alguns aqui, os mais importantes para vocês saberem, é o Journal Citation Report, que é o famoso JCR da própria Thomson Reuters, a base Scopus, a base Web of Science, e o Google Scholar, que vocês conhecem, acho que é o que mais conhecido, né, aqui no Brasil. A gente tem várias outras bases de dados, mas todas elas usam como referência o que essas empresas liberam com relação de fator de impacto. Quem mede isso prioritariamente no mundo são essas empresas. Tem outras, mas essas são as principais. Bom, junto a isso está associado o fator H, né, o índice H. O que seria isso? É a ponderação entre o número de publicações que um autor tem, né, e o número de citações que ele recebeu. Essa é uma outra patente, chama H porque o autor desse cálculo tem o sobrenome Hirsch, e ele, então, nesse artigo que está aí colocado, defende essa teoria, então, por isso o índice H. O H é o sobrenome do cara que inventou, né, na falta de fazer outra coisa, inventou como avaliar um número para classificar a importância do autor. Lembra, o fator de impacto é do periódico, o índice H é do autor, do pesquisador. Então, o índice H avalia a qualidade científica do pesquisador. Só como assim a qualidade? É isso mesmo, gente, relação quantidade-qualidade. Então, se ele tem um número X de citações, um número X de citações, quer dizer, o artigo que ele escreveu foi citado X vezes em outros artigos. E os periódicos onde ele publicou têm um índice de impacto, tem um fator de impacto alto, o índice H desse autor também aumenta.
Então, por exemplo, estou colocando aí o Google Scholar que eu olhei hoje. Como é que eu estou lá no Google Scholar? Como sempre, eu me coloco na reta para poder não expor ninguém, eu exponho a mim mesma. Então, eu tenho aí, você vê como eu oscilei, né? 2014 foi um ano de poucas publicações, 15, 16, 17, bastante regular, com um número razoável de publicações aí por ano, eu diria um número alto. 2018 deu uma baixa, 2019 voltou a subir, e 2020 está fraquinho, né? 2020 está fraco. Mas, por que o meu índice H é relativamente alto? Porque 2020 não está em cálculo. Então, para calcular 2020, a gente vai fazer uma sobreposição de 2019 sobre 17, 18. Então, quando entrar o cálculo de 2020, se nesse ano eu não fizer alguma coisa da minha vida com relação a publicações, vai impactar sensivelmente aí o meu índice H. Né? O meu índice, desde 2000, se contar desde 2015 para cá, está em 6. Se eu contar toda a existência, desde quando eu comecei a publicar na vida, o índice geral é 9. Então, o índice H considerado de alto padrão é 7. Então, eu estou no meio do caminho aí, né? Neste momento, está valendo 6. Porque, se eu contar de 2005 para cá, geralmente a gente considera os últimos 3 anos de publicação para um cálculo, para a maioria das atividades acadêmicas. Tá? Então, essa é só uma ideia. Eu, por acaso, botei meu nome lá no Google Scholar e saiu isso aí. Assim, o trabalho que eu tenho o maior número de citações é aquele capítulo dos elementos da performance. Bom, desdobramentos, né? É o famoso e daí? Você pega esses índices todos, eles servem para quê? Onde eles nos afetam na universidade, particularmente na pós-graduação? Bom, o QALYS periódico, que é um dos QALYS da CAPES, uma das medidas de avaliação, se valem do fator de impacto do índice H para definir o que é A1, A2, B1, B2, B3 e o que não é nem considerado periódico. Quer dizer, se valem principalmente do fator de impacto, que é o que mede os periódicos. Também baseado no fator de impacto e principalmente no fator H dos pesquisadores, é feito um ranking mundial das universidades. Esse ranking, você já ouviu falar dele muitas vezes por aí, no Jornal Nacional, no Fantástico. A USP entrou, está classificada entre as 200 melhores universidades do mundo. 3 universidades brasileiras estão entre as X universidades do mundo. Isso é baseado nesse ranking mundial que sai de tempo em tempo. Hoje em dia, eu não sei ao certo, era anual, eu não sei agora. Mas existe um suplemento de educação especial do The Times, em Londres, que publica isso. O Instituto de Educação Superior de Xangai é talvez o mais importante do mundo, de todos os que fazem esse... A gente usa o Xangai, né, que a gente consulta o Xangai, melhor colocando, a gente não. O Ministério da Educação consulta, a CAPES consulta. Que mais? Com essa adoção desses índices, passou-se a desenvolver um número muito maior de pesquisas simultaneamente, ou seja, o professor pesquisador está trabalhando muito mais, porque ele tem que dar conta de atender essa expectativa quantitativa. Teve que começar a escolher e orientar os melhores alunos. Não dá para se dedicar muito, de maneira geral, àquele aluno que tem um grande potencial, mas tem muita dificuldade. Por quê? Perder tempo, devia estar entre aspas aí, mas essas são palavras do Barra Vieira, tá? Não minha. Não perder tempo orientando redação de monografia, tese de dissertação.
Porque você vai ensinar a escrever e você vai deixar de escrever você mesmo, e aí você vai ter um número de publicação menor, que é o tipo que acontece comigo, né? Porque eu marco horário para ajudar os meus orientandos a redigirem melhor. E aí dá um problema que eu acabo redigindo mesmo, menos eu mesma. Você deve ter que redigir fluentemente em língua estrangeira, no mínimo em inglês. Por quê? Os periódicos de maior fator de impacto não estão no Brasil. E isso, olha, faz quase 10 anos que o Barravera deu essa palestra, e hoje, eu falei para vocês há poucos dias que a Unesp nos mandou aos docentes da pós-graduação um edital para apoio à publicação em periódicos de alto fator de impacto em língua estrangeira. Era a única opção de poder se beneficiar do recurso que eles deram. Então, na nossa área, não seria no Brasil. Escolher os periódicos de maior impacto, escolher e ter produção no nível que um periódico de maior impacto internacional aceite o seu trabalho. E cuidar do índice H, né? E o Barravera ele provocou uma grande discussão entre os editores, porque ele descreveu sobre uma situação onde editores estavam solicitando citação, né? Por exemplo, você recebe o editor, quando devolvia a avaliação do trabalho, do texto para o pesquisador, ele dizia, olha, inclusive no nosso periódico já foram publicados tais e tais e tais artigos sobre esse tema, você podia olhar, ver se você não se interessa em citar algum deles. Então, alguns pularam da cadeira como se fosse a coisa mais antiética que eu já ouvi na minha vida, outros falaram, olha, não há nada de mal em indicar, você não pode obrigar a pessoa. Quando isso foi mais ou menos ventilado numa reunião de periódicos em que eu estava presente na CAPES, só faltou o prédio cair de indignação. Na prática de 16 anos de editora de periódico, eu digo para você, na prática, isso acontece. Ninguém vai admitir que acontece, na prática acontece. Também não vejo nada em mal sei lá, tem um autor discutindo tal assunto, você leu o texto, você tem experiência de editor e você sabe que tem um trabalho muito bom sobre aquele assunto publicado no seu periódico um tempo atrás, e você pode, olha, você já viu esse trabalho é interessante, se você quiser, você poderia incorporar. Isso é legítimo. Até que ponto pode-se fazer isso sem as quintas intenções de aumentar o índice H do autor ou o fator de impacto do periódico? Não sei. E, por fim, os professores universitários hoje, como desdobramento da medição de fator de impacto e de índice H, ou seja, das pesquisas bibliométricas, que, lembrando, pesquisa bibliométrica é para matemático, a gente não faz pesquisa bibliométrica, a gente só consulta, tá? Nós da área de performance musical. Então, agora os professores têm que atender a graduação, que afinal é o objetivo e fim, né, o objetivo fim da universidade, ela só existe porque existe graduação, senão seríamos um instituto de pesquisa. Eles são impelidos a pesquisar, muitas pessoas não têm vontade de pesquisar e para galgarem certas posições dentro da universidade, se sentem obrigadas a pesquisar, o que é uma pena, porque pesquisador obrigado é um horror. Também são impelidos a produzir na extensão, porque a extensão é imprescindível para certas áreas, principalmente a nossa. A gente trabalha com extensão, para dar formação básica a músicos que virão a ser nossos alunos na graduação. Assim, tem os médicos que trabalham no hospital das clínicas, dentistas, veterinários, agrônomos, tem certas áreas que não podem abrir mão da extensão para que a sua graduação funcione. Nós somos uma delas. E fazer tudo isso e pesquisar, com essa demanda de quantidade, passou a ser praticamente desumano. Então, manter um índice H alto enquanto pesquisador
na minha visão, só com muito amor. Você tem que gostar de pesquisar, porque senão você vai odiar a sua própria existência, né? Deixa eu descompartilhar aqui, que era só isso que eu queria mostrar com relação a isso daqui. Descompartilhar. Pronto. Eu voltei. Vocês... Estou com vocês de novo? Por favor. Acho que sim, né? Eu não compartilho mais a tela. Então, gente, eu não estou vendo perguntas aqui sobre o que eu acabei de falar. Sim, Eliana, você já falou sobre o conceito do estado da arte, poderia falar em algum momento? Sim, Eliana, respondi para você, particularmente, em qual live está. Agora eu não lembro de qual, mas eu respondi para você. Você tem que ir na live do dia que a gente falou sobre o estado da arte. Tá? Quem mais perguntou aqui? Tá, não estou vendo no momento mais perguntas. Está no mesmo dia de revisão de literatura. Lá atrás, eu respondi no seu comentário, Eliana. E então, gente, espero que tenha ficado clara a questão da pesquisa bibliométrica, né, que não é o que a gente faz, mas o que fazem para que a gente consulte. E queria dizer que se eu tivesse que dar um conselho com relação a isso, eu diria, preocupe-se com a qualidade da sua produção. Se você tiver uma alta qualidade, você vai poder, com certeza, ter os seus trabalhos aceitos em revistas de alta qualidade. A recomendação seria, não gaste o seu trabalho, gaste, entre aspas, né? Não manda o seu trabalho de alta qualidade para um periódico que não tenha claramente uma alta qualificação, ou seja, não seja pelo menos B1 no Brasil. Tá? B1, A2 ou A1. Não precisa ser só A1. A1 é o desejo. Todo mundo quer ter seu trabalho publicado somente no A1. Todas as universidades querem que todos os seus professores, toda a pós-graduação quer que todos os seus orientadores publiquem somente em periódicos A1. Mas o A2 é uma classificação altíssima e o B1 também é uma classificação alta. Não fique escravo de tentar publicar somente no A1. Mas é isso que a gente deseja. Então, na nossa área, se você garantir uma publicação A1 no ano e uma outra no A2 ou no B1, junto com a sua produção artística, eu diria que está de bom tamanho. No mínimo, uma A1, no mínimo. No mínimo, uma segunda, não dá muito para ficar sem pelo menos 2 publicações no ano, hoje em dia, se você está dando aula num programa de pós-graduação. Hoje, a determinação da CAPES é internacionalização. Então, o que a gente quer? Que o professor, que a gente não, que a CAPES quer, que o professor publique, o orientador publique com o orientando, publique em língua estrangeira e publique pelo menos um artigo num periódico A1. É o desejo da pós. Tá? Bom, aí, chegando nos 30 minutos, quero dizer para vocês que com muita satisfação eu tenho confirmados os próximos convidados, que são, vou dizer para vocês, convidados confirmadíssimos. Amanhã a gente vai receber Rodolfo Vasquez, que é o diretor da Companhia Sátiros de Teatro de São Paulo, e que tem vasta experiência com direção de teatro, e principalmente dirigiu muitas óperas, além de muitas peças teatrais com músicos ao vivo, e vai nos falar da relação de teatro e música. A gente tem o Bruno Rejan, que é o mais novo concursado da área de contrabaixo aqui na UFG, e vai estar junto comigo falando sobre idiomatismo na performance musical, e a gente vai falar sobre
as relações de baixo acústico e baixo elétrico. Danilo Ramos vai falar para da UFPR sobre estatística, né, pesquisa experimental. Ricardo Balesteiro, da USP, vai falar com a gente sobre colaboração em performance. Felipe Melo ainda vai falar sobre aquele performance intérprete, aquela teoria que está na tese dele. Rodrigo Duetti, psicólogo, parceiro nosso no LPCM aqui, vai falar sobre ansiedade na performance. E Marília Velarde vai falar sobre autoetnografia. Marília Velarde, professora da USP, que especialista em autoetnografia. Então, atenção aí, Cristine Guzzi, que pediu. Assim que confirmada a data, eu coloco para vocês. Tá? Então, por enquanto, esses são os nossos convidados. Eu sempre vou intercalar o convidado com alguma abordagem minha, né? Dia sim, dia não vou ter convidado todos os dias, porque é uma outra coisa que eu descobri que causa uma demanda incrível. Para cada convidado, eu tenho que treinar com o convidado o uso desse sistema. Aqui, o convidado tem áudio, tem vídeo, tem PowerPoint. Então, a cada convidado eu tenho que despender um certo tempo para preparar o convidado para estar aqui na live. E isso eu não havia previsto na minha vida. Eu estou dizendo para vocês que eu não tenho tempo para nada, e aí eu tenho que despender um tempo razoável para ficar com o convidado até ele se sentir confortável nesse sistema. E depende muito da familiaridade ou não que a pessoa tem com isso. Enfim, para que eu possa ter um pouco de sanidade, eu não tenho convidado todos os dias. Então, na maior parte dos dias vocês vão estar comigo. Em breve vou soltar a lista aí dos confirmados, estou só aguardando algumas datas, mas eu sempre anuncio todo dia o que vai acontecer, vocês estão sempre sabendo. Então, parece que tinha uma pergunta aqui que passou, deixa eu ver o que é. Como saber essa qualificação? Qualificação do que, Márcio Zufa? Como a pergunta entra um pouquinho depois, eu não sei exatamente do que você está falando. Provavelmente a qualidade do periódico, né, a lista dos periódicos e suas classificações estão no site da CAPES, tá bom? Você entra no Qualis Periódicos, e inclusive eu já coloquei esse link aqui o dia que eu falei sobre Qualis. Lá para trás, se você olhar nos meus posts, tem um dia que a gente falou sobre Qualis Periódico. Eu não lembro o título exato. E aí, sim, então, teve um dia que a gente falou do Qualis Periódico, e é nesse dia, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui rapidinho para você, que dia que foi, a gente falou disso. Sim, pontuação da produção Qualis, dia 26 de março, tá? Se você descer lá nos meus posts até a live do 26 de março, eu falo exatamente como os periódicos são qualificados, e lá tem um link, mas qualquer um de nós pode entrar no Qualis Periódicos, dentro do caps.gov.br. Ixi, não sei se o governo agora mudou o endereço da CAPES, mas eu acho que é isso. Mas CAPES Qualis Periódicos, e você entra lá, você escolhe o periódico por área, por título, por palavras-chave, pelo título do periódico, ou pela qualificação. Você quer saber todos os que são A1 na área de artes. Você pede lá e sai a lista. Aí você fica sabendo, tá? Quais são esses periódicos, tá bom? Então, lá na live eu explico mais detalhadinho. Depois, se você olhar lá e ainda tiver dúvida, coloca aqui e a gente tenta abordar, tá bom? Gente, muito bom ver vocês, como sempre, muito legal mesmo. E amanhã, então, vou estar aqui com o Rodolfo Vasques, tá bom? Beijo. Fique em casa, álcool gel, paciência. Paciência com você, em primeiro lugar, tá? Beijo.